Imagine uma história onde dois estranhos, unidos por encontros tumultuados e mal-entendidos hilários, encontram um amor verdadeiro em meio ao caos emocional e confrontos de tirar o fôlego. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada emocionante de Vel, um policial temperamental, e Mon, uma mulher atormentada por seu passado, enquanto enfrentam seus maiores medos e descobrem que, às vezes, o amor surge nas situações mais inesperadas. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções que vai fazer você rir, chorar e se apaixonar. A história começa mostrando um policial temperamental chamado Vel que vai a um hospital psiquiátrico como um dos pacientes. Na verdade, Vel é um policial durão e lendário, mas algo aconteceu no passado que fez com que Vel tivesse problemas emocionais. Atualmente, Vel está afastado da polícia até ser considerado recuperado. No hospital, Vel expressa sua frustração ao médico, dizendo que, há algum tempo, uma mulher com problemas mentais provocou suas emoções. Essa mulher usava óculos e tinha uma flor atrás da orelha. No elevador, a mulher gritou e bateu em Vel com um guarda-chuva. Vel, que tem problemas de temperamento, se irritou e bateu no elevador para liberar sua raiva. Ele também respirava fundo enquanto contava, acreditando que isso ajudaria a acalmar suas emoções. Enquanto isso, o médico anotava todas as histórias de Vel para chegar a uma conclusão. Logo depois, uma bela mulher chegou para uma sessão de aconselhamento psiquiátrico. A mulher com a flor atrás da orelha era Mon, que, surpreendentemente, também era uma das pacientes do hospital após um incidente sombrio no passado. Ela foi diagnosticada com um transtorno mental. O trauma do passado fez com que Amy Yang ficasse facilmente em pânico e tivesse delírios, sempre preocupada se havia trancado a porta ou desligado o gás, e sempre desconfiava que alguém queria machucá-la. Amy Yang contou sua história, dizendo que, ao entrar no elevador, um homem se aproximou dela com raiva explosiva. Em pânico, Amy Yang gritou e bateu no homem com um guarda-chuva, e esse homem mencionado era Vel. Naquele momento, Moon estava delirando e pensou que Vel era uma pessoa má que a seguia. Na realidade, eles estavam apenas andando na mesma direção. Ao ouvir a história de Amy Yang, o médico sorriu ao perceber que seus dois pacientes se encontraram por coincidência. Pouco depois, Moon foi a uma loja de conveniência e viu Vel comendo lá. Novamente, Moon suspeitou que Vel a estava seguindo e avisou o balconista da loja para ter cuidado com Vel. Ao ouvir isso, o balconista, chamado Swan, ficou cauteloso com Vel. Depois de comer, Vel teve dor de estômago e perguntou a Swan onde ficava o banheiro. Influenciado pelas palavras de Mon, Swan mentiu, dizendo que não havia banheiro lá. Ao ouvir isso, Vel correu imediatamente para casa. Enquanto Vel corria, Mon o viu novamente e pensou que ele estava a perseguindo. Em pânico, Mon também começou a correr para se salvar e evitar Vel. Ao chegar à porta do apartamento, Mon entrou em pânico novamente porque Vel estava se aproximando. Com pressa, Amy Kang abriu a porta e entrou, enquanto Vel entrou na casa ao lado. Acontece que eles eram vizinhos. Ao mesmo tempo, Vel, que urgentemente precisava usar o banheiro, teve que se segurar porque teve dificuldades para entrar em casa devido à visita repentina de sua mãe. Quando finalmente entrou, Vel teve que discutir com seu pai que estava no banheiro. Mesmo seu pai quase o bateu, pensando que Vel estava bravo com ele. No entanto, Vel não conseguiu se segurar e acabou se sujando. Algum tempo depois, à noite, MKY, Yang encontrou um cachorrinho fofo perto de uma lixeira e quis adotá-lo. Mas quando MKY, Yang perseguiu o cachorro até o porão, ela viu Vel se aproximando dela. Naquele momento, Amy Yang novamente pensou que Vel ia machucá-la e procurou uma câmera de segurança para pedir ajuda. Além disso, ela pulou em cima de um carro para criar uma confusão. Vendo isso, Vel ficou perplexo com o pânico de MKY, Yang, já que ele não tinha mais intenções. No entanto, Moon estava pulando em seu carro, o que fez a raiva de Vel explodir. Depois, o mal-entendido terminou na delegacia, onde MKY, Yang acusou Vel de segui-la continuamente e de ter a intenção de machucá-la. Além disso, Yang acreditava que Vel se parecia muito com um fugitivo procurado pela polícia, mas, ao olhar mais de perto, o rosto de Vel e do fugitivo na foto eram muito diferentes. Sentindo-se injustiçado, Vel disse que Yang estava mentalmente doente porque ela gritava sem razão e até o bateu. Ele também citou artigos e leis relacionados à violência cometida por Mon. Além disso, Vel explicou qual punição ela merecia. Ao ouvir isso, Amy Yang ficou chocada, se perguntando como um bandido como Vel poderia entender a lei. Logo depois, um policial chamado Yunji chegou e chamou Vel de detetive. Naquele momento, Moon finalmente percebeu que havia acusado Vel injustamente, pois ele era realmente um detetive.
Logo após, Vel e Yoongi conversaram, onde Yoongi disse que Eugene estava bem, então Vel não precisava se preocupar. Ele até encorajou Vel a visitar Eugene. O arrependimento estava claramente escrito no rosto de Vel, mas ainda não se sabia quem era Eugene e por que Vel se sentia culpado em relação a ele. Pouco depois, um detetive-chefe chamado Gerente Kim chegou e ficou bravo com Vel por causar uma confusão quando deveria estar focado em seu tratamento para poder voltar ao trabalho. Algum tempo depois, na próxima consulta, Vel contou ao médico que ainda se irritava com frequência. O médico então disse que Vel precisava primeiro reconhecer a fonte de sua raiva. Depois disso, Vel começou a relembrar seu passado. Naquela época, a equipe de polícia criminal, composta por Vel, Yoongi e Eugene, estava se preparando para prender um traficante de drogas. Quando o alvo estava à vista, o gerente Kim ligou e disse que o mandado de prisão não havia sido emitido pela sede, então eles estavam proibidos de fazer a prisão. No entanto, Vel não queria perder o alvo, então ele persuadiu Eugene e Yoongi a entrarem no clube de forma imprudente e perseguirem o traficante. Durante o caos, Eugene foi repentinamente espancado e esfaqueado por uma pessoa desconhecida. Como resultado, Vel ficou furioso e atacou a pessoa, mas então a polícia da sede chegou. Naquele momento, Vel e sua equipe estavam trabalhando sem um mandado, então a polícia acabou prendendo Vel e sua equipe por causar uma perturbação. Enquanto isso, Eugene, que estava ferido, foi levado ao hospital e acabou paralisado. Desde então, Vel não conseguiu controlar suas emoções, ficando irritado até com questões triviais. Ao ouvir isso, o médico sugeriu que Vel evitasse situações que poderiam desencadear sua raiva. Seguindo o conselho do médico, Vel decidiu evitar Moon, seja em casa, no elevador ou na clínica. Isso deixou Amy Yang curiosa e ela se sentiu culpada por acusar Vel. No entanto, seu ego era tão alto que ela não queria pedir desculpas. Uma noite, enquanto Vel estava comendo, MKY, Yang se aproximou dele de repente. Isso deixou Vel frustrado, pois a pessoa que ele queria evitar agora estava se aproximando dele. Amy Kang então perguntou por que Vel estava evitando e ele explicou que era porque, alguns dias atrás, Amy Yang havia pulado em cima do carro dele. Como eles já tinham se encontrado, Vel exigiu uma compensação de MKY. Yang, no entanto, Vel também disse que reduziria o valor da compensação se Amy Kang concordasse em mudar de hospital. Além disso, Vel queria que Moon também o evitasse, mas Amy Yang perguntou por que ela tinha que mudar de hospital e Vel explicou que estava em tratamento para controlar suas emoções, então seria difícil para ele se recuperar se suas emoções fossem constantemente provocadas por Moon. No entanto, Moon sugeriu que Vel mudasse de hospital se ele não gostava de vê-la. Ao ouvir isso, Vel tentou controlar suas emoções e explicou que não podia mudar de hospital porque aquele lugar era o único hospital na área que tinha uma médica mulher. Isso fez Moon rir, pensando que Vel estava sendo pervertido, mas ele esclareceu que não podia bater em uma mulher. Se o médico fosse homem, Vel acharia difícil se controlar e poderia acabar machucando o médico. Moon então acusou Vel de tentar apenas se exibir, o que o deixou chateado. Ele respondeu que Amy ainda estava bem porque ele não conseguia se controlar a ponto de bater em uma mulher. No dia seguinte, Moon teve um pesadelo e imediatamente se sentiu sufocada ao acordar. Depois disso, ela abriu todas as portas e janelas, pensando que havia esquecido de desligar o gás. Depois dessa experiência, Amy Yang foi ver o médico para discutir seu problema. Naquele momento, o médico disse que MKY. Yang precisava ter confiança e perguntou o que fez MKY. Yang perder sua autoconfiança. Ao ouvir isso, Amy Yang contou uma história sobre seu ex-namorado. Depois, o médico perguntou como Amy Yang se sentia em relação ao seu ex-namorado agora e Amy Yang imediatamente ficou com raiva, dizendo que queria que ele desaparecesse deste mundo. Aparentemente, o trauma que Amy Yang experimentou foi tão significativo que causou a perda de sua confiança por causa de seu ex. Enquanto isso, Vel foi acordado pelas mulheres da associação de moradores que pediram para ele se juntar à patrulha noturna, pois havia um jovem causando transtornos no bairro ao se expor para as mulheres. Até Swan, o balconista da loja de conveniência, foi uma de suas vítimas. Naquela noite, Vel decidiu se juntar à patrulha, o que levou as donas de casa a provocá-lo, fazendo Vel se sentir desconfortável. Durante a patrulha, eles encontraram adolescentes fumando e um jovem que estava bêbado. Além disso, Vel viu Moon em um café que respondeu mostrando-lhe o dedo do meio. No café, havia uma mulher que trabalhava no mesmo escritório que MKY. Yang, fazendo-a pensar que a mulher estava fofocando sobre ela.
MKY. Yang então lembrou de seu passado, quando ainda era funcionária e foi visitada por uma mulher que afirmou ser esposa de seu namorado. A mulher então acusou Moon de ser uma destruidora de lares, causando um escândalo e arruinando sua reputação no escritório. O namorado de Moon na época se chamava Chan Agao e a mulher também revelou que a riqueza que Chan Agao exibia na verdade pertencia a ela. Ao ouvir isso, MKY. Yang ficou ainda mais confusa com a situação, especialmente porque não sabia que Chan Agao já era casado. Eventualmente, a esposa furiosa de Chan Agao derramou café na cabeça de Moon. Naquela noite, Yang se encontrou com Chan Agao, que explicou que as alegações da mulher eram falsas. Chan Agao admitiu que havia sido casado antes, mas agora estava divorciado e queria que Moon o aceitasse de volta. Depois disso, Yang fingiu ligar para a mulher, o que fez Chan Agao entrar em pânico. Ver seu pânico fez com que Yang tivesse certeza de que Chan Agao ainda estava casado. No caminho de volta para casa, Moon recebeu uma notificação de mensagem de Chan Agao mostrando um vídeo de seus momentos íntimos juntos. Chan Agao ameaçou divulgar o vídeo se Yang não cumprisse suas exigências. Ele então ordenou que MKY e Yang entrasse no carro. Naquele momento, o lado abusivo de Chan Agao emergiu e ele puxou o cabelo de Moon, fazendo-a chorar e se desculpar. Esse momento traumático foi carregado por Moon até hoje. No presente, Vel e o chefe da associação estavam prestes a acompanhar Suan até em casa quando receberam um relatório dizendo que o pervertido havia sido capturado. Eles correram para o local e descobriram que era um homem disfarçado de mulher. Suan, sendo uma das vítimas, foi chamada para identificar o homem e confirmar se ele era o culpado. No entanto, Suan declarou que o homem não era o perpetrador. Enquanto isso, as donas de casa perceberam que o homem era Chanyo, que vivia na unidade 76. Elas ficaram surpresas ao saber que Chanyo se transformava em mulher à noite. No entanto, as donas de casa insistiram que ele deveria ser preso, citando casos recentes de homens que se disfarçavam de mulheres para cometer crimes. No entanto, Vel defendeu Chanyo, argumentando que ele não deveria ser preso, pois se transformar em mulher não estava prejudicando ninguém. Logo depois, quando Vel voltou ao apartamento, viu Yang batendo na porta de sua casa. Moon queria pedir ajuda a Vel para encontrar seu cachorro, que estava desaparecido desde a manhã, quando ela abriu todas as portas e janelas porque se sentiu sufocada. No entanto, Vel se recusou a ajudar, o que levou Yang a acusá-lo de roubar o cachorro, pois ela sentia que a raiva de Vel para com ela poderia ser um motivo para ele fazer isso. Não querendo ser falsamente acusado, Vel mostrou uma foto de si mesmo patrulhando com a associação de moradores, deixando Yang sem palavras. Ela implorou sinceramente por sua ajuda novamente, mas Vel, ainda irritado, a ignorou, o que levou Moon a ameaçar destruir seu carro. Ao ouvir isso, Vel correu atrás de Moon e concordou em ajudar a encontrar o cachorro. Depois disso, Yang prometeu mudar de hospital se o cachorro fosse encontrado. Logo após, eles foram à sala de CFTV para procurar o cachorro e o encontraram com algumas crianças. Yang correu e pegou o cachorro, repreendendo as crianças e fazendo-as chorar. Depois de se acalmar, ela comprou doces para as crianças. Ao mesmo tempo, Vel lembrou a Moon de sua promessa de mudar de hospital. No entanto, Moon disse que não mudaria de hospital, mas ofereceu mudar seu horário de aconselhamento para que eles não precisassem se ver com frequência. No dia seguinte, Yang registrou seu cachorro como animal de estimação e o chamou de Hao. Depois, Yang foi a uma sessão de aconselhamento e falou muito sobre seu cachorro. Ao ouvir isso, o médico disse que animais de estimação são bons para estabilizar as emoções, e Yang perguntou o que aconteceria se ela tivesse um cachorro maior que gosta de latir. O médico disse que seria bom, mas cães maiores podem ser um pouco perigosos, pois podem morder. No entanto, Moon mencionou que esse grande cachorro nunca morde mulheres, o que deixou o médico confuso. Inesperadamente, o cachorro a que Moon se referia era na verdade Vel. Por outro lado, a mulher da associação de moradores veio ver Vel novamente e o convidou para patrulhar com elas novamente naquela noite. No entanto, Vel recusou, pois planejava visitar Eugene. No entanto, quando chegou ao hospital, Vel mudou de ideia imediatamente, pois não suportava ver Eugene paralisado e se sentia muito culpado. Vel então encontrou Yoongi no hospital e ficou bravo porque ele havia mentido sobre a condição de Eugene, pois Yoongi disse que Eugene estava bem quando, na verdade, ela estava com muita dor. Além disso, Vel ficou chateado porque Eugene não recebeu seguro da polícia, pois eles não tinham andado quando foram atacados, o que fez Vel se sentir ainda mais culpado. Depois disso,
Yoon-gi forneceu informações sobre o traficante de drogas que eles estavam mirando, revelando que o traficante estava comercializando seus produtos através de um aplicativo de mídia social. No dia seguinte, Vel, ainda obcecado em capturar o traficante de drogas, lançou sua missão rapidamente, criando uma conta de mídia social e se passando por um comprador. Depois de identificar um suspeito como traficante, Vel fez um pedido e marcou um encontro. Desta vez, Vel se disfarçou de mulher nas redes sociais, então pediu a Chanyeol para fazer sua maquiagem, pois precisava parecer uma mulher para enganar o alvo. Enquanto era maquiado, Vel perguntou por que Chanyeol se transformava em mulher à noite e também estava curioso se Chanyeol era gay ou não. No entanto, Chanyeol explicou que ainda era hétero e só se vestia assim como um hobby, embora fosse um hobby incomum. Depois de fazer a maquiagem, Vel riu de como ele estava bonito e chegou ao ponto de encontro disfarçado de mulher. Pouco depois, um jovem se aproximou de Vel e, após confirmar que o jovem era seu alvo, Vel o prendeu à força. Infelizmente, o jovem era um policial da sede disfarçado de traficante. Aparentemente, ambos estavam disfarçados, Vel como comprador e o policial como traficante. Por causa desse incidente, a polícia da sede pediu a Vel para não interferir mais nas prisões de traficantes de drogas, especialmente porque ele ainda estava de licença. Depois disso, Vel voltou para casa desanimado, mas no caminho encontrou Moon. Ao ver Vel maquiado, Yang gritou e o acusou de ser um pervertido que se expunha. Com medo de ser linchado pelos moradores, Vel decidiu fugir. Infelizmente, ele foi capturado e levado para a delegacia, e as mulheres da associação de moradores não podiam acreditar que Vel era o pervertido. Na delegacia, o gerente Kim chegou e repreendeu Vel novamente. Ele estava frustrado porque Vel estava sempre envolvido em confusões. Depois disso, o gerente Kim explicou às mulheres da associação de moradores e à polícia local que Vel não era um pervertido, pois estava vestido de mulher porque estava disfarçado. Ao ouvir isso, as mulheres da associação de moradores se dispersaram imediatamente, sentindo vergonha por acusarem Vel injustamente. Fora da delegacia, o gerente Kim continuou a repreender Vel, o que levou Vel a explicar que fez isso por Eugene. O gerente Kim, ainda bravo, retrucou que Eugene ficou paralisada por causa da imprudência de Vel. Depois disso, ele também avisou Vel para não tentar capturar o traficante novamente, pois, se o fizesse, o gerente Kim não hesitaria em demiti-lo. Ao mesmo tempo, essa conversa foi ouvida acidentalmente por Amy Kang. Logo depois, apesar da chuva, Vel continuou seu caminho para a casa. No entanto, Moon veio e segurou um guarda-chuva sobre ele. Vel então se perguntou por que Amy Kang sempre suspeitava dele, mas ela ainda não confiava nele. Enquanto Vel expressava suas emoções, lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ao ver isso, MKY, Yang pediu desculpas e tentou explicar sua situação. No entanto, antes que pudesse mencionar sua doença, Vel a interrompeu e disse que não queria mais falar com ela. Sentindo-se triste, Yang se afastou, mas de repente um homem apareceu na frente dela e se expôs, fazendo Moon gritar de terror. Ao ouvir o grito de MKY, Yang, Vel entrou em pânico e correu em direção ao som, encontrando-a em um estado de medo. Quando estava prestes a perseguir o criminoso, Yang agarrou a mão de Vel e implorou para ele não deixá-la. Naquele momento, o medo nos olhos de MKY. Yang era evidente. Embora Vel sentisse pena dela, seu forte senso de justiça o obrigou a deixá-la e perseguir o criminoso. Ele continuou correndo e eventualmente capturou o culpado, o que deixou MKY em choque. Eventualmente, o culpado foi levado para a delegacia. Depois disso, Moon seguiu Vel à distância no caminho para casa. Percebendo isso, Vel pediu que ela falasse o que estava pensando e também disse que Moon não precisava agradecê-lo, pois era seu dever como policial. A atmosfera entre eles se suavizou um pouco, permitindo que Moon finalmente explicasse sua condição, afirmando que ela facilmente entrava em pânico e frequentemente tinha delírios. Por isso, Yang precisava ir a um hospital psiquiátrico. Vel então expressou alívio por seus problemas mentais serem menores, pois ele achava que ela poderia ter múltiplas personalidades, ser sociopata ou até mesmo psicopata. Ao ouvir isso, Yang fez um biquinho, mas depois de alguma persuasão, ela concordou em continuar andando. Inesperadamente, Vel ensinou a Yang uma técnica de respiração, contando como método para lidar com ataques de pânico. Durante o exercício de respiração, Vel e MKY se viram olhando nos olhos um do outro, despertando um sentimento de amor entre eles.
No dia seguinte, Yang foi a uma sessão de aconselhamento, sorrindo, e disse que se sentia segura ao caminhar com seu cachorro. Ao ouvir isso, o médico também sorriu feliz ao ver o progresso na condição de MKY. Yang com seu animal de estimação, Hao. No entanto, Yang esclareceu que o cachorro a que se referia não era Hao, mas um grande cachorro que não mordia mulheres, e esse cachorro era Vel. Desde aquela noite, Vel não conseguia parar de pensar em Mon. Ele também foi a uma sessão de aconselhamento e disse ao médico que queria se esforçar mais para sua recuperação. Vel lembrou-se de que se algo não pode ser evitado, deve-se enfrentá-lo ou aproveitá-lo. Portanto, Vel decidiu fazer as pazes com a situação e apenas aproveitá-la. Ele decidiu permitir-se ficar com raiva quando sentisse raiva e chorar quando sentisse vontade de chorar. No caminho para casa, as mulheres da associação de moradores se aproximaram de Vel e agradeceram por capturar o pervertido. Elas também se desculparam por acusá-lo injustamente de ser o pervertido. No entanto, Vel sugeriu que elas também pedissem desculpas a Chanyeol, pois ele também havia sido falsamente acusado. Quando Vel chegou em casa, um entregador de comida apareceu com muita comida. Vel então recusou a entrega, pois não havia feito nenhum pedido. No entanto, descobriu-se que era um pedido de Mon que foi intencionalmente entregue no endereço errado. Aparentemente, Mon havia enviado o pedido ao endereço de Vel de propósito para que pudessem comer juntos. Enquanto comiam juntos, Yang gentilmente pediu a Vel para ensiná-la a lutar, pois queria aprender autodefesa para poder se proteger. Entusiasmado, Vel ensinou a Yang a técnica de autodefesa mais eficaz em situações perigosas: fechar o punho e correr o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Mon ficou irritada, pois até uma criança sabia disso. Vel então sugeriu que Yang deveria chutar a área vital de um homem, pois essa é a maneira mais eficaz de dominar um homem. Depois disso, Yang insistiu em praticar o chute e pediu que Vel fosse seu boneco de prática. Inicialmente, Vel hesitou, mas depois de um longo debate, ele finalmente concordou. Logo após, a prática começou bem, mas durante a tentativa final, Yang realmente acertou Vel na área vital. Devido ao chute de Mon, Vel teve que suportar a dor por vários dias. Ao mesmo tempo, Mon ocasionalmente enviava comida como pedido de desculpas. Vários dias depois, uma noite, enquanto caminhava, Mon se aproximou de Vel e perguntou se ele estava disposto a ensiná-la novamente. Traumatizado pelo incidente anterior, Vel imediatamente recusou o pedido, o que deixou Mon chateada. No entanto, enquanto se preparavam para entrar no elevador, Mon chamou Vel de querido. Inesperadamente, havia um homem estranho dentro do elevador com eles. Compreendendo a situação, Vel prontamente agiu como namorado de MKY. Yang estava com medo, pois segurava seu braço com força. O homem estranho, que usava um capacete, seguiu Vel e Mon até a frente de seu apartamento. Quando a atmosfera se tornou muito tensa, o homem estranho de repente começou a se fantasiar de super-herói. Acontece que o homem era do apartamento vizinho e se vestia de super-herói para entreter seu filho. Sentindo pena de Amy Kang, que estava frequentemente assustada, Vel finalmente concordou em ensiná-la autodefesa. Naquele dia, Yang recebeu treinamento em estilo militar. A primeira técnica que Vel ensinou foi a de correr. Ele então treinou MKY correr o mais rápido possível, pois era a defesa mais eficaz. Depois, Vel também ensinou a Yang como furar os olhos de alguém e chutar uma área vital. Além disso, Yang teve que praticar flexões e dakiwalks para fortalecer sua estrutura óssea. Durante o intervalo, Kang e Vel foram a uma loja de conveniência, mas Swan ficou intrigada ao ver que duas pessoas com problemas mentais estavam se dando bem, quando antes estavam brigando. Depois disso, Swan deu chocolate a Vel como um sinal de gratidão por capturar o pervertido. Os três comeram sorvete juntos, e eventualmente, Swan compartilhou que admirava muito Vel e que queria se tornar policial. Aparentemente, ela estava trabalhando meio período na loja de conveniência para economizar dinheiro para a taxa de inscrição na polícia. Swan também explicou que o pervertido capturado no dia anterior havia pedido para resolver a questão de forma pacífica com as vítimas. Ao ouvir isso, Moon ficou chateada e questionou por que um acordo pacífico era necessário. Vel então explicou que era apenas uma opção e que apenas as vítimas podiam decidir se queriam resolver a questão de forma pacífica ou não. No caminho para casa, Vel convidou Moon para jantar juntos. No entanto, menos de um minuto após o convite, Vel teve que cancelar porque recebeu uma ligação de Yoongi. Depois disso, eles foram jantar juntos. Durante a refeição,
Vel mencionou que havia irregularidades no caso do traficante de drogas. Ele estava intrigado porque a Polícia Central sempre se envolvia sempre que ele tentava capturar o traficante. Quando Vel e um dia Eugênio invadiram o clube para capturar o traficante de drogas, a Polícia Central apareceu coincidentemente. E quando Vel se disfarçou de mulher bonita, a Polícia Central acidentalmente atrapalhou sua tentativa. Apesar das inúmeras irregularidades, Vel não tinha provas, então pediu a Yoon-ji que o informasse se houvesse algum indício sobre o traficante de drogas. Enquanto isso, Chan-yeol foi a um centro de compras de cosméticos e ficou surpreso ao ver que Suan também estava trabalhando meio período lá. Chan-yeol ficou um pouco receoso de que Suan pudesse expô-lo como mulher. Inesperadamente, Suan agiu como se não o reconhecesse. Naquela noite, Chan-yeol voltou ao apartamento vestido como mulher e encontrou Vel por acaso. Eles então caminharam juntos, conversando sobre várias coisas, e sua proximidade foi notada por MKY e Yang, o que levou a um mal-entendido. Yang pensou que Vel havia cancelado seus planos de jantar para sair com alguém. Percebendo o ciúme no rosto de MKY, Chan-yeol começou a agir carinhosamente com Vel, acreditando que o ciúme é uma poção mágica que une o amor, na esperança de que suas ações unissem Vel e MKY. Yang rapidamente. Depois disso, Vel encontrou M-Kang no parque e explicou que a mulher anterior era Chan-yeol, da unidade 76, e que eram apenas amigos, não namorados. Ao ouvir essa explicação, Yang sorriu feliz. No dia seguinte, uma carta chegou à casa de Moon. Era uma proposta de acordo pacífico após um conflito com seu ex-Moon conseguiu prender Chang-Ao e agora sua família estava tentando continuamente resolver a questão pacificamente para liberar Chang-Ao. Depois disso, Yang ligou para o tribunal e perguntou por que a carta havia chegado até ela, já que o tribunal havia prometido manter seu endereço privado. No entanto, o tribunal afirmou que nunca havia divulgado seu endereço. Ao ouvir isso, Yang entrou em pânico porque seu endereço havia sido vazado e ligou para uma imobiliária para vender sua casa, decidindo se mudar e fugir. No entanto, a imobiliária disse que poderia levar algum tempo porque os preços dos apartamentos estavam caindo. No mesmo dia, as mulheres da Associação de Moradores pediram aos residentes locais que se reunissem para uma reunião. Discutiram a proposta de mudar o nome do complexo de apartamentos para aumentar seu valor de revenda. Yang, que geralmente não se importava, sugeriu um bom nome porque precisava fazer tudo o que fosse necessário para vender sua casa e se mudar o mais rápido possível. Vel ficou em silêncio por um momento ao ouvir que M-Kang queria se mudar. Depois que a reunião terminou, Vel perguntou por que Moon queria se mudar de repente. No entanto, Yang apenas disse que precisava se mudar para escapar, como ele sempre dizia, fugir antes de ser pego. Algum tempo depois, no meio da noite, a campainha de MKY tocou. Ao espiar, ela viu que era um potencial comprador para sua casa. Naquele momento, o representante da imobiliária havia trazido o potencial comprador no meio da noite, o que deixou Yang um pouco irritada, mas ela ainda os deixou entrar. Depois de fazer um tour pela casa, o potencial comprador foi embora. No dia seguinte, Moon pegou um par de sapatos que Vel havia jogado fora e os colocou na frente de sua casa, na esperança de que as pessoas pensassem que ela não morava sozinha. Dessa forma, elas pensariam duas vezes antes de tentar machucá-la. Infelizmente, a vizinha viu Yang pegando os sapatos de Vel e relatou isso a ele. Fingindo estar bravo, Vel, que na verdade queria falar com MKY, foi pegar os sapatos de volta. Por outro lado, a polícia prendeu um pervertido que estava apenas brincando em um hotel. Inesperadamente, Yoon-ji conseguiu encontrar uma pista sobre as mercadorias do traficante de drogas. Ele então informou Vel sobre isso, levando Vel a ir imediatamente para a sala de interrogatório. Ao chegar, Vel perguntou como o homem conseguiu as mercadorias ilegais. Inicialmente, o pervertido deu respostas vagas, mas depois de um soco de Vel, o pervertido confessou que apenas ia ao local designado e um garçom entregava as mercadorias. Ao ouvir a palavra garçom, Vel imediatamente se lembrou do garçom do bar naquela noite. Aparentemente, ele havia perdido o rastro do garçom por causa do esfaqueamento de Eugênio. Vel então verificou o CFTV do hotel e finalmente obteve uma imagem do suspeito, que se acreditava ser o traficante de drogas. Logo depois, quando Vel estava prestes a ir para algum lugar, ele viu MKY lutando na frente de sua casa. Acontece que MKY havia acabado de mudar o código de segurança de sua casa, mas o esqueceu.
Vel então chamou um serviço de chaveiro e convidou Mon para descansar em sua casa, dizendo que ela não precisava se preocupar, pois ele estaria fora por um tempo. Depois que MKY. Yang entrou na casa de Vel e adormeceu. Coincidentemente, a mãe de Vel veio visitar e ficou chocada ao ver uma mulher dormindo lá. No entanto, ela decidiu não incomodá-la e começou a cozinhar. Não muito depois, MKY. Yang acordou e ficou surpresa ao ver a mãe de Vel. MKY tentou explicar sua situação, dizendo que não tinha relacionamento com Vel. Embora ela não acreditasse nas palavras de Yang, a mãe de Vel fingiu não se importar e a convidou para uma refeição. Pouco depois, Vel chegou em casa e ficou surpreso ao ver MKY e sua mãe comendo juntas. Vel disse que apenas emprestou sua casa por um curto período e pediu para Yang sair imediatamente. Depois que Mon saiu, sua mãe repreendeu Vel por ser rude com MKY. Yang contou sobre os agentes imobiliários que foram à casa de Mon no meio da noite, imaginando como deve ser assustador viver sozinha. Ao ouvir isso, Vel percebeu por que MKY. Yang havia colocado seus sapatos na frente de sua casa. Naquela noite, Vel foi à casa de MKY. Yang com uma caixa de itens. A caixa continha roupas masculinas, sapatos masculinos, luvas de boxe e vários outros itens que refletiam masculinidade. Ele então organizou os itens na casa de Mon, esperando que as pessoas pensassem que ela morava com um homem e que essa ação ajudasse Mon a se sentir mais segura. Depois disso, MKY. Yang e Vel beberam soju juntos. Durante aquele momento, Vel pediu a MKY. Yang para não se mudar se fosse por causa dele, pois ele admitiu que havia se acostumado a ter MKY. Yang por perto. No entanto, MKang disse que Vel não era a razão pela qual ela estava se mudando. À medida que ficava bêbada, MKY. Yang começou a compartilhar sua história sombria, relembrando como foi doloroso e angustiante. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, a sociedade a difamou, declarando que ela era culpada e a chamando de mulher verdadeiramente suja. Ao ouvir isso, Vel ficou chateado e perguntou por que MKang ficou em silêncio enquanto todos a difamavam. Com tristeza, MKang disse que era inútil, aparentemente ela havia tentado se defender antes, mas as pessoas só acreditavam no que queriam acreditar. Vel então confortou Mon, dizendo que as pessoas estavam com ciúmes de sua beleza, e por isso continuavam a difamá-la. Ao ouvir isso, Mon decidiu se libertar, dizendo que faria o que quisesse, sem se importar com a opinião das pessoas. Depois de olhar profundamente nos olhos de Vel, a bêbada Mon convidou para ser íntima. Ao ouvir isso, Vel ficou chocado e irritado com a sugestão de MKY. Yang, embora ela tivesse decidido agir loucamente, seu convite não era a coisa certa a fazer. Quando Vel a repreendeu sobre isso, Yang apenas divagou porque estava muito bêbada. Quando voltaram para sua casa, Yang convidou Vel para comer ramen em sua casa. Aparentemente, na Coreia do Sul, convidar alguém para comer ramen é um código para querer ser íntima. No entanto, esse código só se aplica a pessoas normais, enquanto para duas pessoas com problemas mentais como Vel e MKY. Yang, comer ramen juntos não implicava em nada. Depois disso, para se animarem, MKang e Vel disseram um ao outro que eram as únicas pessoas sãs do mundo e riram juntos. Enquanto isso, Chanyu, disfarçado de mulher, foi a um bar. Inesperadamente, Soan também estava trabalhando meio período lá e veio devolver o cartão de Chanyu, que havia caído. Ela também admitiu que sabia que a pessoa que havia ido à loja de cosméticos naquele dia era Chanyu. Ao ouvir isso, Chanyu perguntou por que Soan fingiu não conhecê-lo e ela respondeu que era etiqueta profissional. Como trabalhadora a meio período, era melhor fingir não reconhecer os clientes para o conforto mútuo. Chanyu então perguntou se Soan não o achava estranho ou assustador, mas ela disse que a única coisa realmente assustadora era a pobreza. Chanyu então sorriu e disse que estava muito orgulhoso de Soan por trabalhar em tantos lugares. No dia seguinte, Vel acordou e ficou surpreso ao se encontrar dormindo na casa de Mon. Ao sair, foi pego pela mãe de Mon, ainda confuso. Vel rapidamente voltou para sua própria casa. Enquanto isso, a mãe de Mon entrou na casa e começou a repreendê-la. Ela não conseguia entender como MKY. Yang podia dormir com um homem depois de tudo o que aconteceu com ela. Sua mãe ficou ainda mais chateada ao ver os pertences de Vel lá e começou a chorar e bater em Mon. Depois de se acalmar, sua mãe pediu a Mon para fazer as pazes com Chagao. Ao ouvir isso, Yang ficou chateada e não conseguia entender como sua mãe podia dizer uma coisa dessas. Ela estava desapontada que sua mãe pudesse perdoar Chagao,
que a machucou, e acusou sua mãe de aceitar um suborno. No entanto, sua mãe explicou que não queria ver MKY e Andy permanecer na miséria e só queria que ela esquecesse tudo e vivesse em paz. Depois, sua mãe foi à casa de Vel e o avisou para não mexer com sua filha, até afirmando que rasgaria qualquer um que se atrevesse a machucar Mon. Vel percebeu que a mãe de Mon não queria ser dura e agia assim apenas para proteger MKY e Andy de se machucar. Depois disso, Vel garantiu a ela que era policial e cuidaria de Mon com todo o seu coração, de modo que a mãe de MKY e Andy não precisava mais se preocupar. Inesperadamente, a mãe de Andy começou a chorar, sentindo que podia confiar em Vel. Além disso, era a primeira vez que ela conseguia confiar em alguém novamente depois do terrível incidente envolvendo Mon. Depois disso, ela confiou Yang a Vel. Algum tempo depois, Mon e Vel foram dar um passeio à noite. Durante esse tempo, Mon disse que Vel a lembrava do super-herói Hulk, que é bravo, mas um homem de verdade. De todos os personagens dos Vingadores, Hulk era o favorito de Amy Candy, e isso foi uma dica de que ela gostava de Vel. Durante seu treinamento noturno, Vel sugeriu uma corrida com Mon. Ele também prometeu que, se ela conseguisse vencê-lo, ele lhe daria um prêmio. Durante a corrida, ficou claro que Vel deixou MKY e Andy ganhar de propósito. Depois disso, ele deu a ela um colar com um apito como prêmio e disse que, se ela estivesse em apuros, deveria soprar o apito, prometendo vir o mais rápido possível. Ao ouvir isso, MKY e Andy ficou muito feliz. No dia seguinte, os agentes imobiliários voltaram à casa de Mon, desta vez trazendo uma mulher rica como potencial compradora. Depois que os agentes imobiliários saíram, a mulher convidou Yang para conversar, revelando que era mãe de Shang-Gao. Percebendo isso, Yang ficou pálida e foram a um café para conversar. Com um tom gentil, a mãe de Shang-Gao pediu a Kang para fazer as pazes. Ela também pediu a Kang para se tornar sua nora, pois também tinha uma filha e não queria que ela enfrentasse o mesmo destino que Mon. Além disso, como Mon e Shang-Gao já tiveram um relacionamento antes, não havia mal em se casarem. No entanto, Yang disse firmemente que nunca faria as pazes e até desejou que a filha da mulher sofresse o mesmo destino que ela. Depois disso, a mãe de Shang-Gao perguntou quanto dinheiro Yang queria. Sentindo-se insultada, Yang ameaçou prolongar a sentença de prisão de Shang-Gao porque sua mãe teve a ousadia de insultá-la. Depois do encontro, Yang chorou e soprou o apito com força, chamando Vel para si. Yang imediatamente abraçou Vel, deixando sair sua tristeza. Depois, Vel levou Mon para casa e Yang disse que não fugiria mais, pois ficaria e enfrentaria seus problemas. Yang então contou o que aconteceu naquele dia e decidiu não se mudar, percebendo que, por mais que tentasse fugir, seu endereço sempre seria encontrado. Além disso, Mon planejava se juntar à Associação das Mulheres. Depois de compartilhar tudo, Vel ficou irritado que Mon tivesse enfrentado tudo sozinha. No entanto, ela disse que era seu problema enfrentar e não havia razão para ter medo, pois ela era a vítima. Além disso, Yang tinha o apito mágico dado por Vel, o que os fez rir juntos. No dia seguinte, espalhou-se a notícia de que Mon era uma destruidora de lares, chocando as mulheres da associação. Enquanto isso, Mon foi novamente abordada pela mãe de Shang-Gao, que ainda estava determinada a fazer as pazes com Mon e estava disposta a pagar qualquer quantia de dinheiro que ela pedisse. Firmemente, Mon afirmou novamente que não faria as pazes. Naquele momento, a mãe de Shang-Gao viu acidentalmente as mulheres da associação e começou a agir como se Yang fosse a culpada. Por causa desse ato, as mulheres da associação ficaram convencidas de que Yang era uma destruidora de lares e lhe disseram para se mudar do complexo de apartamentos o mais rápido possível. No entanto, Mon permaneceu em silêncio e não discutiu, apenas se afastou. Pouco depois, as mulheres da associação encontraram Vel e disseram que Yang era muito má. Elas também disseram a Vel para se afastar dela. Confuso com a situação, Vel foi mostrado a notícia sobre Mon pelas mulheres da associação, mas ficou chateado que estavam expulsando-a sem conhecer a verdade. As mulheres da associação alegaram que ouviram a conversa entre Yang e a mãe de Shang-Gao, o que era prova suficiente para elas de que ela era a culpada. No entanto, Vel expressou sua decepção com elas, perguntando como podiam expulsar Mon quando ela queria se juntar a elas. Ao ouvir a reprovação de Vel, as mulheres da associação se sentiram culpadas. Depois disso, Vel foi se encontrar com Kang em um café,
frustrado porque Mikang permanecia em silêncio em vez de lutar e proclamar sua inocência. Ela então disse que tudo era inútil porque as más notícias sobre ela já haviam se espalhado na internet. Ela também disse que havia perdido e que ninguém estava ao seu lado. Ao ouvir isso, Vel declarou em voz alta que estava ao lado de MKY. Yang, no entanto, ela perguntou se Vel a defenderia e acreditaria nela, não importando as circunstâncias. Confidentemente, Vel disse que sim, e então eles apertaram as mãos e tiraram uma foto juntos como símbolo de sua aliança. Naquela noite, o ex-namorado de Swan apareceu com sua nova namorada no supermercado. Coincidentemente, Chanyeol também estava lá e Swan o chamou de querido, querendo parecer feliz na frente de seu ex. Depois disso, Chanyeol e Swan voltaram para casa juntos e discutiram muitas coisas. Por acaso, havia música ao vivo na rua, então Swan começou a cantar. Inesperadamente, Swan tinha uma voz muito melodiosa que cativou tanto Chanyeol quanto os outros ouvintes. Depois de cantar, Chanyeol perguntou por que Swan não perseguia seu talento e ela respondeu que era apenas uma trabalhadora a meio período. Independentemente do que fizesse, seu status permanecia o mesmo. No caminho para casa, eles foram parados pelas mulheres da associação, que pediram ajuda de Chanyeol para hackear um site, pois ele era habilidoso com computadores. Pouco depois, ao rastrearem os comentários, descobriram que vários comentários negativos sobre MKY e Yang vinham do mesmo endereço IP, indicando que alguém estava deliberadamente difamando-a. Swan então mencionou que havia visto Moon com a mãe de Chan Hao em um café no dia anterior enquanto estava trabalhando. De acordo com ela, estava claro que Moon era a vítima. Ao ouvir isso, as mulheres da associação se sentiram envergonhadas por acusarem MKY. E Yang injustamente concluíram que a mãe de Chan Hao estava por trás de tudo. No dia seguinte, as mulheres da associação se aproximaram de Moon, pediram desculpas e a convidaram para se juntar à associação. Moon então disse que se juntaria e também decidiu não se mudar do apartamento. Ao ouvir isso, as mulheres da associação ficaram aliviadas que Moon as perdoou e prometeram apoiá-la. Não muito depois, as mulheres da associação se encontraram com a mãe de Chan Hao e lhe contaram todas as coisas ruins sobre Chan Hao, incluindo que sua riqueza era falsa. Elas então exigiram que ela removesse todos os comentários negativos sobre MKY. Yang da internet ou arruinariam sua família. Sentindo-se acuada, a mãe de Chan Hao cumpriu suas exigências. Bem-sucedidas em sua missão, as mulheres da associação convidaram Moon para beber com elas, celebrando-a como um novo membro da associação. Depois de voltar para casa, MKY, Yang soprou seu apito enquanto chamava Vel, dizendo que realmente precisava dele naquele momento. Pouco depois, Vel foi à casa de Moon e descobriu que ela queria que ele lesse uma história para que ela pudesse adormecer. Inocentemente, Vel começou a contar uma história, mas enquanto observava o rosto bonito de MKY, Yang enquanto ela adormecia, ele se aproximou mais. Inesperadamente, Mikang abriu os olhos e então compartilharam um beijo terno e decidiram dormir juntos. Na manhã seguinte, Vel preparou o café da manhã para Moon e eles ficaram tímidos ao relembrar os eventos da noite anterior. Por outro lado, a mãe de Moon e a mãe de Vel se encontraram acidentalmente na casa de uma vidente. Naquele momento, elas estavam procurando a ajuda da vidente para prever o futuro de seus filhos. Elas até se encontraram no ponto de ônibus e a mãe de Vel compartilhou que tinha um filho insensível às mulheres. Embora ele parecesse frio, seu filho tinha um coração caloroso. A mãe de Yang também compartilhou que tinha uma filha estranha, uma que não conseguia ser feminina e era tímida. Ela então disse que sua filha falava honestamente, sem considerar os sentimentos dos outros. Ao ouvir isso, a mãe de Vel disse que era melhor ser honesto do que fingir, e ambas riram, esperando que seus filhos encontrassem seus próprios parceiros, sem saber que seus filhos já se conheciam e estavam se aproximando. Naquela noite, Moon se juntou a Vel e as mulheres da associação na patrulha. Novamente, encontraram adolescentes fumando e um jovem que estava bêbado. Com sua natureza suspeita, MKY, Yang frequentemente acusava pessoas erroneamente, o que frustrava e irritava Vel. No entanto, ele não conseguia ficar bravo porque Moon era sua amada. Ao passarem por um prédio abandonado, as suspeitas de MKY e Yang ressurgiram. Ela se perguntou por que havia uma luz acesa na casa vazia. Ela então insistiu para que Vel entrasse e verificasse, mas Vel recusou, citando o medo do escuro. Depois disso, Yang corajosamente decidiu entrar sozinha. A atmosfera na casa estava muito tensa. De repente, um homem mascarado bloqueou seu caminho. MKY. Yang imediatamente soprou seu apito e gritou. Rapidamente,
Vel correu para dentro e descobriu que era na verdade uma fábrica de processamento de madeira, onde os trabalhadores usavam máscaras para se proteger do pó. Sabendo disso, Vel e Amy Yang pediram desculpas por invadir e foram embora. Um jovem de cabelo loiro ficou preocupado, esperando que Vel não o reconhecesse, pois ele era o traficante de drogas que Vel estava procurando. No caminho para casa, MKY, Yang permaneceu suspeita e especulou que a casa era um armazém de drogas. Sabendo que MKY, Yang frequentemente tinha delírios, Vel não a levou a sério e achou improvável que uma fábrica de madeira fosse um armazém de drogas. No dia seguinte, Kang e Vel foram a um café juntos. Enquanto Mon estava pedindo comida, Yoon-ji e o gerente Kim se aproximaram de Vel, assumindo que ele estava sozinho. Ao ver isso, Yang sentou-se em uma mesa próxima e o gerente Kim começou a discutir o traficante de drogas que estavam caçando, mencionando que a Polícia Central ainda não havia encontrado nenhuma pista. Vel então mostrou a eles uma foto de um garçom que suspeitava ser o traficante. Ao ver a foto, MKY, Yang achou o rosto familiar, enquanto o gerente Kim disse que iria relatar essa descoberta à sede central. No entanto, Vel ficou chateado e proibiu-o de fazer isso, pois não confiava na sede central, suspeitando que o traficante pudesse estar colaborando com a Polícia Central. Ao dizer isso, Yang de repente bateu na mesa e disse que isso era bem possível. O gerente Kim e Yoon-ji ficaram surpresos com o comportamento de Mon e finalmente perceberam que Vel e Kang estavam juntos e estavam interrompendo. Eventualmente, Kang se sentou com eles. Depois disso, Yoon-ji começou a elogiar Vel entusiasticamente na frente de MKY. Yang, ele até mencionou que Vel costumava ter muitas namoradas, mas MKY, Yang era a mais bonita. Ele também disse que havia uma batedora de carteiras que continuava se deixando ser presa apenas para encontrar Vel. Isso deixou Yang um pouco ciumenta, então Vel sinalizou para Yoon-ji parar de contar a história. No caminho para casa, Mon mencionou que o traficante na foto se parecia muito com o homem que ela havia visto na casa abandonada. No entanto, Vel a ignorou novamente. Isso deixou Yang chateada porque Vel não acreditava nela, mesmo que ela confiasse completamente nele. Ela então perguntou que tipo de mulher Vel gostava, e ele disse que gostava de mulheres que colocam flores atrás das orelhas e têm personalidades problemáticas. Percebendo que ele estava a descrevendo, Yang sorriu feliz. Algum tempo depois, Vel finalmente recebeu um certificado de saúde mental do hospital psiquiátrico e voltou ao trabalho. Ao chegar ao escritório, o gerente Kim avisou Vel para não investigar mais o traficante de drogas, pois temia que Vel pudesse perder o controle e ser demitido. Depois disso, Yoon-ji também mencionou que tinham que entregar todos os dados de investigação à sede central. Isso deixou Vel frustrado e intrigado, perguntando como a sede central sabia que eles tinham a foto do traficante de drogas. Vel então ficou suspeito do gerente Kim, acusando de conspirar com a Polícia Central. No entanto, o gerente Kim ficou bravo e disse que não era tão enganador, até dizendo para Vel verificar seu computador para comprovar sua inocência. Depois disso, não houve irregularidades com a Polícia Central. No entanto, Vel pediu a Yoon-ji que reunisse todos os dados sobre casos resolvidos com sucesso pela Polícia Central. Ao revisar os arquivos, eles perceberam que o traficante loiro se chamava Pyo-hee, que havia sido preso há 5 anos. Ele foi preso por acusações de tráfico de drogas, mas de alguma forma seu status foi repentinamente reduzido para usuário. Pouco depois, Pyo foi libertado e a equipe policial que tratou do caso capturou todos os traficantes na área central. Sabendo disso, Vel e Yoon-ji concluíram que Pyo havia colaborado com a equipe policial central, pois havia negociado sua rápida libertação em troca de fornecer informações sobre outros traficantes de drogas. Graças ao apoio da Polícia Central, Pyo sempre conseguia evitar a captura pela equipe de Vel. No entanto, Vel declarou que havia uma coisa que a Polícia Central não sabia: o fato de que ele nunca desistiria. Depois disso, Vel estava determinado a capturar o traficante de drogas. Ao mesmo tempo, o entregador de comida regular da equipe de Vel chegou e viu a foto de Pyo. Por outro lado, Cha-Gao havia sido libertado em liberdade condicional, mas Yang se recusava a fazer as pazes. Então, o advogado disse a Cha-Gao que ele precisava escrever uma carta de desculpas e criar uma petição. Sentindo-se impaciente, Cha-Gao disse que cuidaria de tudo sozinha. Não muito depois, Cha-Gao começou a perseguir Mon em seu apartamento. Quando Mon estava prestes a dar um passeio, de repente, Hao se soltou e ela entrou em pânico ao ver a coleira dentro do elevador. Ela então correu procurando seu cachorro,
Para sua surpresa, encontrou Hal deitado, sem forças. MKY. Yang imediatamente levou Hal à clínica veterinária, onde o médico disse que Hal havia sido envenenado. Sabendo disso, Moon começou a entrar em pânico novamente, suspeitando que alguém estivesse tentando machucá-la. Ela então correu para a casa de Vel para contar-lhe tudo. No entanto, ela ficou surpresa quando uma mulher abriu a porta e até chamou Vel de querido. Inesperadamente, a mulher era a ex-noiva de Vel e ela chamou Vel de querido de propósito para fazer Yang ficar com ciúmes. Aparentemente, ela tinha vindo à casa de Vel para pegar algumas coisas que havia deixado para trás. Depois disso, Vel foi até MKY para explicar tudo, mas ela ainda estava furiosa e pediu a Vel que fosse embora, pensando que a mulher era a esposa de Vel. Yang se sentiu ainda mais insegura, acreditando que novamente havia se tornado uma destruidora de lares. Vel tentou explicar tudo. Yang não se importava com os fatos e disse que ele não significava nada para ela. Ao fechar a porta, MKY, Yang acidentalmente machucou a mão de Vel, o que a deixou preocupada. Naquele momento, Vel expressou sua frustração com Yang por não confiar nele, mesmo que ele só quisesse que ela estivesse segura. Ao ouvir isso, Moon se acalmou e começou a falar sobre seu cachorro. Vel então se lembrou dos delírios de Moon e a abraçou com força. Durante o abraço, Vel acidentalmente disse que tudo era apenas uma ilusão dela. Ao ouvir isso, MKY, Yang ficou com raiva, sentindo que Vel não acreditava nela e a considerava apenas uma louca. Depois disso, tiveram uma discussão acalorada. Vel foi ao centro de controle de CFTV do apartamento para verificar o que havia acontecido com o cachorro de MKY. Ele finalmente percebeu que Yang estava dizendo a verdade ao ver alguém envenenando Hal deliberadamente. Vel então se encontrou com Yunji, que havia trazido um arquivo sobre o caso de Moon. Naquele momento, Vel ficou devastado ao ver os hematomas no rosto de MKY. Yang, além disso, o vídeo de Shang-Hu abusando dela era verdadeiramente horrível, e não era de se admirar que MKY estivesse tão traumatizada. O que chocou Vel ainda mais foi que Shang-Hu havia sido libertado em liberdade condicional, o que deixou Vel ainda mais ansioso. No caminho para casa, Vel ouviu alguém na escada fazendo uma ligação, pedindo para invadirem a casa de Moon. Ao perceber que a pessoa era Shang-Hu, Vel o perseguiu e o espancou. Quando Vel queria denunciar a polícia, Shang-Hu ameaçou divulgar um vídeo sobre Moon e ele se Vel chamasse a polícia. Furioso, Vel bateu ainda mais forte em Shang-Hu. Ao ver isso, Moon tentou intervir, mas em sua raiva incontrolável, Vel também empurrou MKY, Yang, fazendo-a cair. Naquele momento, o trauma de MKY, Yang, que a fazia ter medo de ser espancada, ressurgiu e ela só pôde chorar de medo olhando para Vel. Pouco depois, na delegacia, Shang-Hu apresentou uma queixa contra Vel por agressão. Além disso, Vel não tinha provas de que Shang-Hu tinha intenções maliciosas. O gerente Kim então aconselhou Vel a pedir desculpas a Shang-Hu, temendo que Vel pudesse ser demitido da polícia se a questão persistisse. No entanto, ele se recusou a pedir desculpas. Quando Vel chegou em casa, queria verificar os ferimentos de Moon, mas ela afastou sua mão e disse que o odiava porque ele era o que mais a machucava no momento. Ela também o acusou de não acreditar nela e pensar que ela era louca. Ao ouvir isso, Vel admitiu que ele era o louco. Com lágrimas nos olhos, disse que estava extremamente bravo ao ver o sofrimento de MKY. Yang, ele não se importava consigo mesmo, desde que ela estivesse segura. No entanto, MKY, Yang disse a Vel para ficar fora de sua vida, especialmente porque ela se considerava uma destruidora de lares. Mas Vel confessou seus sentimentos, dizendo que um homem irritado como ele amava profundamente uma destruidora de lares louca como ela. Ao ouvir isso, Yang ficou em silêncio e se afastou. No dia seguinte, o entregador de comida regular da equipe de Vel entregou um pedido na casa abandonada. Ele ficou chocado ao ver Pil, o homem procurado por Vel e sua equipe. Acontece que a suspeita de Moon sobre a casa abandonada estava correta. Depois disso, o entregador rapidamente relatou isso a Vel. Rapidamente, Vel chegou ao local e prendeu todos lá, levando a uma luta. Apesar da luta, Pio não conseguiu mais evitar a captura e foi finalmente preso por Vel e encarcerado. O gerente Kim então parabenizou Vel, expressando seu orgulho por sua perseverança. O gerente Kim também mencionou que Moon estava se encontrando com Shang-Hu. Após ela concordar em assinar um acordo de paz com Shang-Hu, ela fez isso para garantir que Shang-Hu retirasse suas queixas contra Vel. Aparentemente, MKY,
Yang não queria que Vel perdesse seu emprego se a questão continuasse. Ao saber disso, Vel correu para se encontrar com ela, muito ansioso porque Mon estava se encontrando com Shagao. Infelizmente, os piores medos de Vel se tornaram realidade, pois Shagao havia drogado a bebida de Mon, fazendo-a desmaiar, e depois a sequestrou. Aparentemente, Shagao ainda amava profundamente MKY. Yang a sequestrou para que pudessem ficar juntos. Ao mesmo tempo, Vel instruiu Yunji a rastrear a localização de Mon através do celular dela. Depois de uma longa busca, Vel finalmente encontrou o carro de Shagao. Vel então tentou parar o carro, mas Shagao continuou dirigindo. Embora Vel tenha conseguido parar o carro momentaneamente, ao se aproximar, Shagao pisou no acelerador, forçando Vel a subir no carro. Ao ver isso, Shagao bateu o carro em um poste de rua, fazendo Vel ser arremessado e machucar sua cabeça. Apesar de estar ferido, Vel se levantou para salvar Mon. Percebendo que seu carro estava danificado, Shagao fugiu a pé. Ele pediu carona a um carro que passava, mas era dirigido por Yunji e pelo gerente Kim. Sem hesitação, Shagao foi algemado e levado à prisão. Enquanto isso, Vel e Yang foram levados ao hospital. Depois disso, ambas as mães chegaram ao hospital, surpresas ao descobrir que seus filhos se conheciam. Em resumo, tanto Vel quanto Mon receberam cuidados intensivos. Ao recuperar a consciência, Yang foi ver Vel e eles se abraçaram, planejando um futuro bonito juntos. Vel então deu a MKY Yang um colar com um apito de presente, na esperança de que isso a fizesse se sentir mais segura. Alguns dias depois, Vel recebeu alta do hospital e planejou se encontrar com Mon. No entanto, ao chegar ao apartamento, as mulheres da associação informaram que Mon havia acabado de sair, pois decidiu se mudar do apartamento. Percebendo que Mon havia acabado de sair, Vel correu para alcançá-la e bloqueou o carro em que ela estava. Vel ficou chateado que Mon saiu sem se despedir. Yang então estendeu a mão para se despedir de Vel e explicou que estava com medo de que algo ruim acontecesse com ele se ficasse com ela. Além disso, Yang decidiu não se envolver mais em um relacionamento, especialmente com alguém que conhecia seu passado. Portanto, Yang desejou a Vel um bom futuro. No entanto, Vel começou a chorar e disse que Mon era uma mulher cruel por deixá-lo, que era seu namorado. Assim, ao ouvir isso, Mon só pôde chorar e se afastar dele. Mas Vel continuou gritando, dizendo que continuaria batendo nas pessoas se ela o deixasse. Em seu estado emocional, Vel parou um estranho e começou a espancá-lo. Ao ver isso, Mon correu imediatamente para detê-los, não querendo que Vel ficasse com raiva por causa dela. Naquele momento, ela também admitiu que ficava com raiva quando via Vel se machucar e prometeu ficar com ele. Ao ouvir isso, Vel se sentiu aliviado, mas não soltou o estranho. Inesperadamente, Vel estava batendo na pessoa não por raiva, mas porque a pessoa era um prisioneiro fugitivo e um fugitivo procurado. Sabendo disso, Yang ficou feliz porque agora Vel havia aprendido a controlar sua raiva. Depois disso, Vel confessou seu amor e eles compartilharam um beijo. No entanto, no final, Yang decidiu ir para algum lugar para tirar férias e encontrar paz. Com o passar do tempo, Vel continuou seus dias enquanto esperava o retorno de Mon. Enquanto isso, o canto de Swan viralizou na internet. Com a ajuda de Shanyu, criaram um canal no YouTube. Em pouco tempo, seus vídeos viralizaram e começaram a ganhar dinheiro com isso. Por outro lado, os policiais centrais que colaboraram com Pio estavam sendo investigados e Eugene, que estava paralisada, se recuperou e voltou ao trabalho. Vel sentiu grande alívio por causa disso. Algum tempo depois, Candy voltou com uma aura mais positiva e Vel a recebeu com um sorriso doce. E assim a história termina. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.